Flamengo joga hoje uma espécie de decisão para as suas pretensões na temporada, em especial na Libertadores. Palestino e Flamengo pela quarta rodada da Taça Libertadores, fase de grupos. Os jogos agora da volta, às 21 horas desta terça-feira, dia 7 de maio de 2024, diretamente do estádio Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo, no Chile. E tudo que você precisa saber sobre este jogo importantíssimo para o Flamengo, você vai ver aqui neste vídeo, por isso fique conosco até o final. Saudações rubro-negras, fala aí galera do Fanatismo Rubro-Negro, meu nome é Alan Castro e hoje estou aqui mais uma vez para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso desde já venho aqui pedir mais uma vez a sua moral, que deixe aqui a sua inscrição no canal, o seu like, compartilhe com o nosso conteúdo, acione as notificações, ajuda aí o nosso trabalho, o nosso canal crescer. Nós contamos sim com a sua participação, com a sua contribuição. Então vamos aí sem mais delongas para o nosso vídeo de hoje. Depois de mais um empate pelo Brasileirão, dessa vez contra a equipe do Red Bull Bragantino, teve polêmica de arbitragem, teve Flamengo em dois tempos muito distintos. Flamengo vira a chavinha agora para a Libertadores, vai em busca da sua segunda vitória nessa fase de grupos. Flamengo que está aí apenas com 4 pontos em 3 jogos, em 9 disputados, é o segundo do grupo, né, com o Bolívar aí 100% de aproveitamento, ganhou as 3 partidas que disputou. Tite pressionado aí pelos últimos resultados que a equipe teve, né, pelo mau desempenho que a equipe vem tendo, apesar de demonstrar uma pequena reação nesse último jogo. Mas o Tite vem se impressionado, buscando uma retomada, não só na própria Libertadores, mas deste momento ruim, né, que o Flamengo vem. A gente pegando sempre esse corte dos últimos 5 jogos, dessa vez o corte não é favorável ao Flamengo. Afinal foram 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates nas últimas 5 partidas disputadas. Essa única vitória do Flamengo foi pela Copa do Brasil contra a modesta equipe do Amazonas, onde o Flamengo jogou no Maracanã e apenas conseguiu abrir 1 gol de vantagem para o segundo confronto. Mas essa é outra competição. O Flamengo joga hoje, né, uma espécie de decisão. Vale ali a classificação, pode estar valendo, né, o jogo da classificação, porque se o Flamengo não sai do Chile com o resultado como uma vitória, ou seja, um empate, uma derrota, o Flamengo pode estar complicando a sua campanha classificatória nesta fase do torneio. Então é um jogo importante, um jogo que pode ser um divisor de águas para o Flamengo. Ainda vale para o Flamengo, caso conquiste a vitória, no dia seguinte fazer aí uma fezinha, torcer contra, secar os adversários, no caso aí o Bolívar, né? Se o Flamengo consegue a vitória em cima do Palestino, claro, é o grande favorito por todo o elenco que tem, pela qualidade de seus jogadores, apesar da má fase. Mas se o Flamengo conseguir de fato essa vitória, ainda que seja por um placar mínimo, o Flamengo vai a 7 pontos. E caso o Bolívar perca para o Milionários, que vai jogar lá fora de casa, né, na Colômbia, o Flamengo dá uma encostada, fica apenas 2 pontos. E depois tem um confronto direto entre as duas equipes, que pode definir o primeiro lugar do grupo naquele momento. O Flamengo aí vive um momento delicado, né, um momento difícil, que além dos resultados não terem acontecido, não estarem acontecendo, até em razão do seu próprio desempenho, jogadores importantes que têm ficado de fora dos últimos jogos por lesão, entre outros fatores, né? Teve a situação do Gabriel que se resolveu, é mais um que compõe aí o nosso elenco hoje, mas que ainda não conseguiu desenvolver um bom futebol, teve poucas oportunidades, né? Ainda tem uma crise política interna, em especial pelos agentes Marcos Braz e Cacau Cota, né? Porque ambos estão aí disputando no campo da política, inclusive fora do Flamengo, uma candidatura como vereador, e essa disputa veio parar, acreditem, dentro do Flamengo, o que é um absurdo, o que não é de interesse nosso, dos torcedores e dos adoradores aí do clube. Então a gente torce para que isso seja resolvido o mais rápido possível. O presidente Landim vai ter que ter aí uma boa condução dessa situação, porque esse tipo de crise atrapalha, e atrapalha muito, ainda mais quando o clube não está num bom momento. Esse bom momento está refletido, como eu já disse, nos resultados. O time que não tomava gol vem tomando gol praticamente todos os jogos. O time que não perdia já perdeu 2 e escapou de perder outras. Então o Flamengo que sobrou no Carioca, que não perdeu, que praticamente não tomava gol, né, agora está passando por essas situações. É claro que o nível técnico não se compara entre o Carioca com outras competições como a Libertadores, mas ainda assim é um pouco distoante a equipe que jogava naquela competição e o futebol que está sendo apresentado hoje. O
Flamengo voltou aí a fazer muito chuveiro, sabe, desorganizado. O Flamengo começou a perder a organização que tinha das suas linhas, muito espaçadas, muito desalinhados, né? Claro, jogadores importantes, como eu já disse, saíram da equipe, isso também interfere. Um deles, o Cebolinha, né, que deve voltar nessa partida, mas tudo isso influencia nesse resultado do Flamengo e na cobrança que o Tite vem sofrendo até pelo futebol apresentado. Vamos aos desfalques do Flamengo, né? O Flamengo que já não conta com Eric Pulgar, né, que ainda segue se recuperando de uma lesão, como eu já falei aqui. E o Arrascaeta, a notícia que saiu pela manhã de ontem, é que ele não vai para o jogo. Então estou me baseando nessa informação que o Arrascaeta está fora. Havia uma previsão de retorno, ele também esteve afastado, né? Tinha uma previsão de retorno dele e do Cebolinha para esse jogo, mas o Arrasca já foi descartado para essa partida. Em contrapartida, o próprio Cebolinha, como eu falei, volta para a equipe depois de lesão. Um jogador importante que ficou de fora de algumas boas partidas do Flamengo. E também Varela e Fabrício Bruno, que foram poupados no último jogo contra o Bragantino, retornam à equipe e ficam à disposição do Tite e devem ser titular, né? O destaque do Flamengo, é claro, não poderia ser outro, tem sido o De La Cruz. É um jogador de muita qualidade, é um jogador que se dedica, corre o tempo inteiro. Ele é o motor do time do Flamengo, ele se destaca ainda mais em relação ao jogador do Flamengo por conta justamente da dedicação que ele tem em campo, da disposição que ele tem. E é um jogador muito importante, mas também vou fazer um destaque para o Vinha, que vem crescendo aos poucos aí o seu futebol no Flamengo, vem tendo boas apresentações. Bom, com isso a escalação do Flamengo para esse jogo de hoje à noite é Rossi no gol, Wesley na lateral direito, com possibilidade de volta do Varela, Fabrício Bruno e Léo Pereira voltam aí à zaga titular, e Vinha na lateral esquerda, tem muita chance de sair como titular nessa partida. Alan deve disputar essa vaga de primeiro volante com o Igor Jesus, mas como o garoto teve toda essa situação, não acho que o Tite deva sair com ele jogando titular. Então para mim é Alan, Gerson e De La Cruz fazendo o meio campo do Flamengo, né? O Gerson está entrando por conta da ausência do Arrascaeta e o De La Cruz está sendo adiantado para tentar armar mais a equipe do Flamengo. Pela direita, o Luiz Araújo deve voltar como titular. Pela esquerda, o Cebolinha fazendo outro ponta. E na frente, o Pedro, esse nosso matador. Eu tenho certeza que o Pedro vai fazer um gol nessa partida de hoje, né? A equipe chilena, por outro lado, a equipe do Palestino, já vive um melhor momento do que o Flamengo. No Campeonato Nacional, inclusive, é o segundo colocado, acho que apenas 4 pontos do Colo-Colo, que é o líder, né? Venceu sua última partida por 3-1, é o Deportivo Copiapó, né? Também do Chile, claro. Também venceu de forma surpreendente, né? Dá para se dizer, acho que pelo mesmo placar 3-1, a equipe colombiana do Milionários na Libertadores, na última rodada. E vem aí uma equipe que vem evoluindo com o andar da temporada, né? É uma equipe também que se destaca dentre os 18 gols que a equipe fez na temporada, na competição chilena, melhor dizendo. Esses gols são distribuídos em vários jogadores. Então não é uma equipe que tem um matador, um artilheiro, mas um conjunto muito bom que faz com que essa rotatividade de quem faz o gol aconteça, né? E isso é um fator que o Flamengo deve ficar ligado para esse jogo de hoje. O sistema defensivo também tem sido destaque na competição nacional deles, né? A equipe é a defesa menos vazada, juntamente com a Universidade, se eu não me engano, que também vazou apenas 7 vezes na competição em 11 partidas, né? Então é uma equipe que está bem organizada em campo e o Flamengo não pode entrar em campo achando que somos melhores, que vamos ganhar a qualquer momento, porque isso pode ser fatal para suas pretensões nesse jogo de hoje. O Palestino é uma equipe que foi ficando cada vez mais conhecida nos últimos anos aqui pra gente no Brasil, mas já é uma equipe já há muito tempo formada. Vem beliscando aí as primeiras posições do campeonato chileno ano após ano e com isso vem participando sempre das competições da Conmebol, seja a Sul-Americana, seja a Libertadores. Então não é uma equipe que dá para chamar de boba, não é uma equipe estreante mais. Então volto a dizer que o Flamengo tem que entrar com vontade de ganhar, com vontade de vencer, com seriedade, para poder fazer valer o seu favoritismo e levar para casa esses 3 pontos, que é fundamental. Os destaques da equipe chilena, nós vamos colocar aqui o goleiro experiente César Rigamonte e o meia atacante Brian Carrasco, que também é um jogador já conhecido, experiente no continente sul-americano principalmente. Com isso, a escalação provável da equipe chilena para o jogo de hoje é César Rigamonte, Benjamin Rojas, Ivan Roman, Christian Soares e Dylan Zúñiga. Misael Dávila é uma das dúvidas para esse jogo. Pode jogar ele, pode jogar o Joe Abrigo.
Fernando Cornejo e Ariel Martínez, Jonathan Benítez, Brian Carrasco e Júnior Marabel, e o técnico é o Pablo Sánchez, mais conhecido também como Vitamina Sánchez. E pelo raio-x entre as duas equipes, no site trivela.com.br, Flamengo e Palestino se enfrentaram até agora 5 vezes na história, com 4 vitórias do Flamengo e 1 vitória do Palestino. E uma larga vantagem de gols. O Flamengo fez 15 gols e sofreu apenas 4. Então, os números mostram essa força do Flamengo frente ao Palestino, claro, mas esses números têm que ser comprovados hoje à noite. E para você que gosta de fazer uma fezinha aí, galera, aqui vão algumas estatísticas desse confronto Palestino e Flamengo, né? O Palestino sofreu pelo menos 1 gol nos últimos 4 jogos. Essa é uma estatística importante pro Flamengo. 4 dos últimos 5 jogos do Flamengo tiveram mais de 2 gols e meios. Ou seja, a chance desse jogo não ficar no 0 a 0 é grande. Em 4 das últimas 5 partidas do Palestino, as duas equipes marcaram. Ou seja, tem chance do Flamengo sim marcar um gol, né, mesmo que o resultado não seja favorável ao Flamengo. O Flamengo venceu apenas 1 dos últimos 5 jogos, como a gente já disse, como visitante. Essa é uma estatística que vai contra os interesses do Flamengo. E o Palestino marcou 10 gols nas últimas 5 partidas como mandante. Ou seja, de alguma forma eles vão querer fazer valer essa força dentro dos seus domínios, dentro da sua casa. E em 4 dos últimos 5 jogos entre as duas equipes, o rubro-negro abriu o placar. Outra estatística importante, favorável ao Flamengo. Para esse jogo, quem vai comandar a arbitragem é um quinteto uruguaio, liderado aí pelo Esteban Ostojic. Não sei se assim se pronuncia, mas é um uruguaio que vai aí comandar o ato de campo. Os bandeirinhas serão Nicolas Taran e Martin Sopi, né? Já José Burgos é o 4º árbitro, e no VAR ficará aí na responsabilidade, no comando de Andrés Cunha, que vai comandar esse VAR do jogo de hoje à noite. Para quem vai assistir o jogo, vai ficar por conta aí da ESPN, na TV fechada, para quem tem assinatura do canal, e pelo stream Star Plus do grupo Disney, também vai transmitir o jogo lá nos seus canais que compõem ali a grade. Esse jogo de hoje não era, mas acabou tomando aí áreas de decisão para o Flamengo. Vale a vice-liderança do grupo, vale manter a chance de ser o primeiro colocado no grupo E da Libertadores, e vale também uma possível classificação para a próxima fase, porque se o Flamengo perde ou empata hoje à noite, pode estar dando adeus com esse resultado. A classificação para as oitavas de final vai complicar demais a sua situação, apesar de jogar os 2 últimos jogos em sua casa. Meu palpite para esse jogo, por tudo que já foi falado aqui, é 2 a 0 do Mengão, com direito a gol do Pedro. Então, galera, essas foram informações para esse jogo de hoje, tudo sobre Palestino e Flamengo pela 4ª rodada da Libertadores 2024, fase de grupos, hoje às 21 horas, nesta terça-feira. Você viu aqui nesse vídeo. Agradeço a quem ficou até aqui, até o final. Peço mais uma vez aquela moral que se inscreva no canal, que acione as notificações, compartilhe, comente, deixe aqui seu comentário. Vamos aqui falar de Flamengo. Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo. Valeu!